Você já leu a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses? É uma carta que tem 4 capítulos. Para não exagerar, em 30 minutos, de uma maneira bem tranquila, você faz a leitura, que eu recomendo hoje, inclusive, para que o nosso estudo seja mais produtivo. E essa é uma igreja, ou foi uma igreja peculiar, a igreja plantada em Colossos, porque não foi o apóstolo Paulo quem plantou aquela igreja, foi o Epáfras, que era um pastor subordinado de Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, e que vai em Colossos, prega o evangelho, ganha almas, estabelece ali uma igreja, planta ali uma igreja e depois volta e conta para o apóstolo Paulo a graça de Deus manifestada naquela região e naquela cidade. O que nos ensina também, além de tudo, o contexto dessa história, a fidelidade que nós devemos ter em relação à igreja da qual nós somos parte. Veja que o Epáfras não fez uma igreja para si, não fez uma igreja pensando, não é, no sucesso dele. Ele estava, como eu disse, subordinado, abaixo do ministério de Paulo. Então, ele faz o trabalho, Deus o usa tremendamente, ele planta, estabelece e vai prestar contas. E o apóstolo Paulo, então, quando fica sabendo disso, ele escreve essa carta. Nós lemos, não precisa pôr ainda o rodapé, mas só para as pessoas saberem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, lá no capítulo 1, verso 1, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, que também era copastor, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós, da parte de Deus e o Pai, da nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele começa essa carta, ele elogia Epáfras no versículo 7, por exemplo, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. E ele faz as recomendações. Eu quero ler para nós o capítulo 3, e eu vou me esforçar, sem muita explicação, para chegar no verso 17. Começo no 1, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 17. Porque nessa altura da carta, já aparece aí para você, o Paulo está recomendando àqueles irmãos acerca da nova vida que o Evangelho lhes tinha anunciado. É o que acontece conosco. O que o Evangelho me propõe? Eu estou pensando e meditando nesse texto desde quinta-feira. O que o Evangelho me provocou a ser? O que essa palavra da graça mudou na minha percepção, nos meus sentimentos, na minha visão de mundo? O que eu estou fazendo? Sou um pastor, estou pastor aqui na Igreja da Graça. O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que o Evangelho me mudou de fato? Mudou o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo, a maneira como eu me relaciono com as pessoas, começando dos relacionamentos mais próximos, os relacionamentos familiares, de casamento, de pais, de filhos, de irmãos. O que isso mudou em mim? Qual é a percepção que eu tenho agora? É disso que o Paulo está falando. E ele começa provocando. Olha só, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, representa um pressuposto, já ressuscitou com Cristo? É verdade a sua conversão? Ou você está brincando de igreja? Tem muita gente me assistindo agora brincando de igreja, brincando de ser evangélico, brincando de ser crente, brincando de frequentar uma casa de oração. Mas se nós já ressuscitamos com Cristo, ele propõe: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. A prova de que eu sou convertido, de que eu nasci de novo, de que a minha vida é de Deus, é que desde aquele dia, o mais importante para mim passou a ser buscar as coisas
de cima. O que nos remete, por exemplo, ao que Jesus ensina em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho, você vai entender. Não que eu ignore as demais coisas, não vou ignorar, como eu falei há pouco, de casamento, de família, de trabalho, dessas peculiaridades da existência que nós devemos abraçá-las e sermos muito melhores do que os demais até. Temos que ser excelentes em tudo. Por exemplo, Daniel era um estadista, era um primeiro-ministro, um premier do governo babilônico e, na verdade, durante 100 anos ele passa por vários impérios, 3 ou 4 impérios, e ele sempre está em evidência e ele era excelente em tudo. Um homem que se põe de joelhos 3 vezes ao dia, e o Daniel, fica aí um adendo, é o exemplo de que você pode ser o que for. Você pode ser um político, você pode ser um empresário, você pode ser um esportista, você pode ser uma dona de casa, você pode ser o que for. E dividir esse tempo, claro, dando honra a Deus em primeiro lugar, como ele fazia, 3 vezes ao dia ele se põe de joelhos e orava, dava graças, intercedia por Jerusalém, ele pensava nas coisas de Deus em primeiro lugar, mas depois, quando ele saía, quando ele se levantava dos joelhos, ele tinha uma vida excelente. Eu estava lendo ontem à noite, vou recomendar a leitura, a biografia, a autobiografia de George Miller. Esse homem, eu estou numa altura, eu acho que lá pelo capítulo 17, mais ou menos, já na parte final do livro, ele contando que ele teve uma enfermidade e aí ele começou a acordar tarde. O médico recomendou que ele repousasse mais e ele começou a acordar tarde, 7 horas da manhã, era tarde. Diz que um dia Deus o incomodou, ele falou, você está muito preguiçoso, muito dorminhoco, você acorda muito tarde, porque ele sempre acordou às 4 da manhã para orar. E nesse tempo da enfermidade dele, além de adquirir o mau hábito, palavras dele, de acordar tarde, diga-se 7 da manhã, ele também tirava um cochilinho de 30 a 50 minutos pós o almoço. Aí ele fala no livro que Deus puxou a orelha dele, porque ele estava desperdiçando a vida dele. Aí ele passou então a acordar novamente às 4 da manhã, e aí ele orava até às 6, 7 horas, fazia o chamado de jejum, café da manhã ele tomava, aí ele trabalhava, tinha as atividades que ele era pastor, ele era um evangelista, ele tinha uns orfanatos também em Bristol, na Inglaterra, muito linda a história dele. E aí, depois do almoço, aquele período que ele, depois da enfermidade, começou a dormir, a cochilar, ele tirava para as orações. Aí o ministério dele, que já era um ministério de renome, de destaque, foi cada dia alavancando. Por quê? Porque, exemplificando, trazendo uma história correlata para a gente entender e aplicar o texto, ele buscava as coisas de cima. De manhã, nas madrugadas, antes de acordar, e depois do almoço, naquele período que ele se acostumou a tirar aquele cochilinho, que não era pecado, mas ele disse era desperdício de tempo, dormir depois do almoço. Bom, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ocupe a sua mente, não fique bravo comigo, não com Corinthians, com Palmeiras, com Atlético, com Coritiba, com a seleção brasileira, com Neymar, ou com essas coisas vãs que não levarão você a lugar nenhum. Pense nas coisas de cima. Ocupe a sua mente, seus pensamentos, com pensamentos sagrados, não com as coisas da terra. Por quê? Porque vocês já estão mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que nós somos e o que nós seremos de verdade está com Cristo. Não está se eu sei quantos títulos tem o clube tal, ou qual é o jogador, ou quanto pagaram pelo jogador, ou quando vai ser a final da Copa ou do campeonato. Ali
egoísta, uma bobogeira, uma coisa que não leva ninguém a nada, quem ganhou, quem perdeu, como diz uma sábia popular, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo ganhar, vai todo mundo perder. Agora, se a minha vida, a sua, de quem já ressuscitou com Cristo, se as nossas vidas, e nós cremos, está escondida com Cristo em Deus, é em Cristo que eu vou buscar a minha vida, a razão dela, o sentido dela, para que eu possa viver de maneira agradável ao Senhor. Porque quando Cristo, que é a nossa vida, é a sua, é a minha, é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Podemos dizer que esse texto ele tem uma aplicação eterna, quando ele se manifestar na sua volta, mas é aqui, quando Cristo se manifestar. Você já imaginou se Cristo tivesse lugar na sua vida? No seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, você que é um empresário, nas suas finanças, nos seus negócios. Já imaginou? Se Cristo pudesse se manifestar mais, se Cristo pudesse ser mais presente, porque convenhamos, e fica uma exortação para você, há áreas da sua vida em que Cristo não se manifestou ainda, porque Ele não é convidado ali. Ele não é bem-vindo. Quem sabe Cristo não seja bem-vindo ainda nos seus negócios, na sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho, no seu dia a dia. Cristo é alguém que você busca quando tem uma enfermidade, quando tem uma necessidade, quando vai no culto dominical, quando vai, porque tem gente que tem ido muito pouco, 1, 2 vezes por mês, raliando cada dia mais. Agora, e se Cristo fosse tudo em nós, como está escrito, tudo em todos? E se Cristo tivesse mais primazia? Se Cristo fosse mais presente nas suas decisões? Se Cristo e o seu Evangelho estivessem mais vívidos em seu coração, e você cresce mais, e praticasse mais, e falasse mais, e pensasse mais, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestará, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Ele manifestaria sua glória, seu poder, sua presença, sua majestade, seu domínio, sua primazia. E olha como seria a nossa vida se Ele pudesse ser mais presente em tudo. Aí na contrapartida disso, Ele manda: mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também, em outro tempo, andastes quando vivíeis nelas. Ele falou de 5 coisinhas aqui, aí você pense, o que na sua vida, no seu pensamento, na sua fala, no que você sente, no que você faz, está em desarmonia, desacordo com a palavra de Deus. E aí é uma coisa muito peculiar. Como eu disse, eu estou meditando em Colossenses 3, do 1 ao 17, desde quinta-feira. Eu fiz uma lista e eu me surpreendi, porque todas as vezes que eu começo a me autoexaminar, eu me surpreendo comigo mesmo. Meu Deus, eu ainda penso assim, eu ainda sinto assim, eu ainda tenho essas impressões sobre esses assuntos, eu ainda gasto tempo com essas coisas fúteis e vãs e vazias. Misericórdia. Aí você toma uma providência. Qual é a providência? Mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí ele cita, ira, é muito iracundo, a cólera, você é colérico, aquela pessoa que se irrita do nada, parece um açude quando arrebenta, e grita e xinga, e dá soco na mesa, e ameaça.
Ele disse, despoje disso, da malícia, de fazer as coisas, sabe, com aquela maldade, aquela coisa de você fazer o chamado 3 cantos. Tira isso, maledicência, palavras torpes da vossa boca, ou seja, palavrão, você ainda fala palavrão. Ô crente, ô meu irmão, minha irmã, palavrão, você fala ainda palavrão, você usa essas palavras torpes, você ainda xinga falando essas coisas na frente dos seus filhos. Despoje-se disso, não fale mais, esse termo é feio, é chulo, é sujo, ofende a santidade do Deus Espírito Santo que habita em você. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Não conta mais mentira. Pastor, eu estou num lugar que eu preciso mentir, então saia daí. Porque se você está num lugar que você precisa falar mentira, viver uma mentira, saia daí. Mas é uma igreja, não é uma igreja. Sai daí, pelo amor de Deus. Corra pela sua vida. Você quer ir para o inferno? Você quer perder a salvação? Sai fora. Se você precisa mentir para vender esse produto, se você precisa mentir para apresentar essa fachada, se os bastidores dessa coisa que se vê do lado de fora não é coerente, não é justo, não é digno, não é santo, vou dizer como um profeta, que eu não sou profeta, mas falo como um profeta agora. Pede a Deus que te mostre um outro emprego, um outro trabalho, uma outra igreja. Peça a Deus. Mas não fique num lugar onde você tenha que mentir. Porque nós não devemos mentir mais para ninguém, para ninguém. O diabo é o pai da mentira. Todos os que mentem são filhos do diabo. E você não quer essa paternidade. Tenho para mim que ninguém de nós quer ser arrolado como um filho de Satanás. Eu não quero ser um filho do diabo, então eu não minto, ponto final. Vocês já se vestiram do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. É o nosso modelo, é o padrão, é o exemplo. Onde não há grego, nem judeu, nem curitibano, nem paranaense, não há ninguém, somos todos iguais. Nem circuncisão, ou seja, que nós somos no passado, bárbaro, cito, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Veja, é uma imagem de Jesus, uma impressão de Jesus, que é feita nos nossos corações, e que começa a se manifestar nas palavras, no proceder, no cotidiano da nossa existência, na maneira como a gente trata a nossa família, no dia a dia. Na verdade, o grande evangelho de Deus aparece nas pequenas coisas do dia a dia. Quando você é um bom marido, quando você é uma boa esposa, quando você é uma pessoa educada, sincera, santa, que respira santidade e temor a Deus, e aquele receio de não querer fazer nada que traga tristeza ao coração do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha quantas qualidades nós encontramos em Cristo. Misericórdia, benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Eu queria ter tempo para trazer e enumerá-los aqui, não vai dar. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Eu sei que eu estou no caminho de Deus, do Evangelho, da graça, quando eu estou perdoando as pessoas que me fizeram mal. Pastor, eu não perdoo. O que aquela pessoa fez contra mim, ela vai pagar. Então você ainda não é cristão, você é outra coisa, menos cristão. Porque sobre tudo isso revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição. Nós não somos perfeitos, mas pelo amor nós nos atrelamos àquele que é perfeito. E aí,
olha o que vai acontecer, olha o fruto disso, olha o resultado disso. A paz de Deus, para a qual também fostes chamados, e um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Você vai ter paz em meio a todas as tribulações da sua vida, as lutas que são peculiares à nossa existência, e você vai ter um coração agradecido. Você não fica mais ambicionando e sofrendo pelo que não tem, você já agradece pelo que tem. Você agradece pela vida que tem. Vou dar exemplos. Você já se sente feliz solteiro, antes até de encontrar alguém para se casar, ou antes de estar casado, você que já tem alguém com quem se casará. Você já é agradecido pela vida que tem, pelo carro que tem, ou porque você pode pagar a passagem do ônibus. Você está agradecido na casa que mora, mesmo que seja alugada, não é ainda a tua casa, não é a casa dos teus sonhos, não são a mobília que você imaginou, mas é o que você tem. E você já agradece a Deus. Se você ainda não come uma comida melhor, você é grato pelo arroz, pelo feijão, pela farinha, com ovo que você tem para fazer aquele chamado virado. Você já é feliz com o que você tem. Você é agradecido. Você agradece a Deus por uma fatia de pão com manteiga. Seu café da manhã não é um banquete de reis, é uma fatia de pão com manteiga e um golinho de café preto. E você diz obrigado, Senhor, porque eu não sou digno nem disso. Mas, para a gente terminar, veja como cresce. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Porque uma vez que você começa a aprender, a viver, a encarnar o Evangelho, aí você também recebe autoridade para compartilhar. Paulo disse, eu não ousaria dizer o que Cristo não tivesse feito por mim. Então eu não vou pregar uma coisa que eu não acredito. Não vou pregar, exemplo, dízimo, oferta, generosidade se eu não sou dizimista, ofertante nem generoso. Não vou pregar oração se eu não oro. Não vou pregar santidade se eu não sou santo. Eu não vou pregar compromisso com Deus, aliança com Deus, se eu não tenho um compromisso e aliança com Deus. Eu não vou pregar novo nascimento se eu não sou nascido de novo. Eu não vou pregar perdão, não vou ousar falar sobre perdão enquanto meu coração não estiver em paz com todas as pessoas que já me ofenderam. E vou lhe dizer, hein? Deus te abençoe, que você seja muito ofendido por muita gente, que você seja ofendido pelos seus amigos, seus irmãos, por pessoas próximas, que teus filhos te façam mal, para você aprender a perdoar. É a graça de Deus permitindo que você passe pelo que você está passando. Sabe por quê? Porque você achava que você era crente. E esses últimos fatos dos últimos anos que aconteceram na sua vida só vieram para mostrar que você ainda não nasceu de novo. Porque uma das coisas do nascido de novo é que ele sabe perdoar. E aí sim, com a palavra de Deus habitando abundantemente em você, com toda a sabedoria, você vai ensinar, você vai admoestar com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, e em todo o tempo que você está sofrendo essas ofensas, essas trairagens, usar o português chulo, mas que você entende, você canta ao Senhor com graça em seu coração. Você canta. Há uma linda canção de amor dentro do meu coração, apesar de tudo e de todos, apesar das tristezas que eu tenho sofrido, há um recôndito dentro do meu coração, há uma câmara secreta dentro do meu coração, onde a alegria é conservada, onde a paz é mantida, onde o amor é preservado. Ele jorra, porque o Espírito Santo jorra com águas para a vida eterna. E aí a gente termina no 17. E quanto fizeste por palavra, por obra, tudo que você fizer na sua vida, tudo, fazei tudo em nome de Jesus, dando por Ele graças a Deus. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, o que você não possa fazer em nome de Jesus, não faça. Você não pode ser um traficante em nome de Jesus.
Mas você pode ser um confeitor em nome de Jesus, um padeiro em nome de Jesus, um gari em nome de Jesus. Você pode ser uma zeladora em nome de Jesus, uma dona de casa em nome de Jesus, mas não pode ser uma prostituta e uma mulher da vida em nome de Jesus. Veja como é fácil a gente fazer a fatia e cortar o que não é bom e ficar só o que é bom. Tudo que eu possa fazer em nome de Jesus, eu faço. Isso aqui eu posso dizer, isso aqui eu faço em nome de Jesus. Eu trabalho em nome de Jesus, eu compro, eu vendo, eu construo casa, eu sei lá, o que seja. Eu faço em nome de Jesus, isso tem a bênção do nome de Jesus. E o que você não puder falar, isso aqui eu faço em nome de Jesus, você não pode mentir em nome de Jesus, você não pode se prostituir em nome de Jesus, você não pode largar a tua mulher em nome de Jesus eu vou largar minha esposa, em nome do capeta você está largando tua esposa e você vai queimar no inferno, você, o diabo, todo mundo. Agora o que você possa fazer em nome de Jesus, o que você possa dizer graças a Deus, é a vida que o Evangelho te propõe. E você não terá desculpas, porque você tem sua consciência e o Espírito Santo lhe dando testemunho do que seja certo e do que seja errado. Amém?